Está com a gente aqui o presidente da Confederação Nacional de Saúde, o senhor Breno Monteiro. Senhor Breno, muito bom dia, obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Agostinho. Prazer falar com você e com seus ouvintes. Bom, eu não sei se eu estou exagerando aqui, mas a gente acompanhando o relato de ouvintes dos 4 cantos da cidade e do país também, pessoal que participa aqui com a gente todo dia, o relato de falta de medicamentos já vinha de longa data, já vinha de muito tempo, na rede pública, principalmente de saúde. Mas acho que agora chegamos a uma situação crítica, né, senhor Breno? Com certeza, Agostinho. Já no mês de fevereiro de 2022, os secretários municipais emitiram alerta de falta de vários insumos, principalmente na prestação de serviço hospitalar dos soros hospitalares, né? Soro fisiológico, glicosado, ringes, todas as suas classes. E para você ter uma ideia do porquê, poderíamos tratar como uma tragédia, um soro como esse é fundamental para a prestação de serviço, por exemplo, das clínicas de diálise, né? Aqueles pacientes que fazem hemodiálise, que precisam ir para uma máquina 2, 3 vezes por semana por conta do rim, o soro é essencial para que possa se prestar esse serviço. E aí é necessário que a gente faça esses alertas para poder entender onde estão os gargalos, né? De que desde que começou a pandemia, volta e meia, várias substâncias, vários medicamentos, vários insumos médicos têm faltado no Brasil. A gente sabe alguns motivos, né? Ou seja, a gente tem lockdown no mês de maio na China, em várias áreas, e aí o Brasil é muito dependente de 2 grandes países, Índia e China, na produção de medicamentos, ou seja, 95% dos medicamentos no Brasil tem algum componente que tem que vir desses 2 países. Por quê? Porque o mundo, antes da pandemia, esqueceu um pouco de fortalecer o seu complexo industrial da saúde, dando preferência pelo preço, né? Já que a produção nesses países, na China e na Índia, é mais barato, e aí nós abandonamos a indústria brasileira, não é um exemplo só do Brasil, mas em vários países, fazendo com que a gente ficasse muito dependente de produtos externos, e nós precisamos rever isso o quanto antes. Esse alerta que o senhor faz é gravíssimo, porque isso faz com que a gente passe eternamente por esses apuros, né? A gente está muito à mercê de qualquer variação que aconteça no mundo. Lógico que isso é quase inevitável nesse mundo globalizado, né? Então, sobe o petróleo, vira um perereco para o mundo inteiro. Mas no nosso caso, essa fragilidade nossa, e aí é nossa mesmo, torna a nossa situação ainda mais vulnerável. Mas eu queria falar um pouco sobre isso com o senhor Breno, mas eu queria voltar um pouco. O senhor falou que em fevereiro os secretários de saúde já estavam alertando, mas eu lembro, eu não sei se é o mesmo fenômeno, mas eu lembro que quando começou a pandemia, há 2 anos, portanto, um pouco mais de 2 anos, e começou a ter aquela série de casos de pessoas internadas e sendo entubadas também. Foi aquela fase terrível mesmo. Começou uma falta de anestésico para todo lado. A gente falou aqui várias vezes, não se encontrava no mercado. Isso que aconteceu há 2 anos já era um prenúncio ou são situações diferentes? São situações diferentes, porque, vamos lá, coincidentemente, na época dos anestésicos, a Índia sofria uma grave crise por conta do Covid. E aí, mais uma vez, nós éramos dependentes de insumos vindos desse país e que simplesmente, óbvio, esses países, né, os seus governos proibiram envio para outros países porque estavam necessitando desses insumos para salvar as vidas dos seus próprios cidadãos, né? Mas isso volta e meia, desde que começou a pandemia, volta e meia, ou falta soro, ou falta anestésico, ou falta um antibiótico, e nós não conseguimos ainda regularizar. Então é importante, e o alerta que nós fizemos já há mais de 15 dias, no intuito do Ministério da Saúde, da Anvisa, tentar entender aonde estão esses gargalos. Porque na época, lá que você citou aí dos analgésicos para intubação, nós conseguimos fazer compras internacionais de outros países.
que estavam em situação melhor, então a gente consegue trazer de um país que não esteja naquele momento precisando e tem esse produto, mas ele é um volume pequeno. Soro fisiológico, a gente não entende por que tem esse gargalo, porque a grande maioria da produção do soro não é importada. Ela é feita no próprio país. Então a gente precisa entender aonde está esse gargalo. Se é em preço, se na realidade é alguma regulação, e aí as indústrias citam aí a inflação, né? Muito alta no país que está vivendo, e como medicamento no Brasil, ele é regulado por um comitê chamado CEMED, que diz, olha, o preço máximo de venda deste produto é X. E se você tem uma inflação muito alta e a produção se torna mais cara, a indústria deixa de querer produzir aquele medicamento. E isso tem acontecido em alguns insumos, como a dipirona. Né? Porque é inaceitável que uma substância simples, básica, não tenha produção qualificada no Brasil. Então a gente precisa desses órgãos, eu repito, Ministério da Saúde, Anvisa, para entender aonde estão os gargalos na produção desde o início da pandemia. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o presidente da Confederação Nacional de Saúde, que reúne hospitais, clínicas, laboratórios no Brasil inteiro, o senhor Breno Monteiro. Senhor Breno, o senhor citou agora um ponto que é extremamente importante. No caso do soro fisiológico, o que o senhor nos disse é que ele é fabricado aqui no Brasil, então não haveria nem explicações outras, como inflação, barril... Secretários municipais, que é aquele município lá de pequeno porte, nas várias regiões do Brasil, sentiu essa falta já em fevereiro, né? Ou seja, no mercado privado, nós já viemos sentir já início de junho, ou seja, já demorou a chegar, mas se nada for feito, realmente não terá, ou seja, ninguém conseguirá sair incólume sobre esse processo, né, dessa falta de medicamentos. E a própria população, você vê várias reportagens aí, entrevistando pessoas indo à farmácia, procurando um analgésico, um antibiótico, somente nessa época de mais frio, onde vem alguns sintomas respiratórios, resfriados, e você não consegue um simples antigripal, né? Porque falta em várias farmácias. Sim, nós ouvimos agora há pouquinho mesmo, né? E seguramente muita gente está entrando em contato com a gente agora aqui, a gente vai colocar no ar já alguns ouvintes, vão relatar esse mesmo quadro, né? Aliás, um dos ouvintes nossos que entrou agora há pouquinho aqui, ele é dono de uma farmácia. E estava dizendo isso mesmo, que ele não aguenta mais o cliente chegar lá no balcão, perguntar e ele não tem para vender. Não tem. E a coisa vai se agravando. Agora o senhor falou lá no começo que o alerta foi dado em fevereiro, né? O alerta por parte de secretários de saúde. Concretamente, de lá para cá, o Ministério da Saúde moveu alguma palha, a Anvisa iniciou algum processo ou nada? Uma lista pequena de 5 ou 8 medicamentos foram revistos pela CEMED, porque foram identificados que realmente o preço de produção era mais alto do que estava sendo possível produzi-lo. Então há essa possibilidade, tanto que o Ministério já fez essa pequena intervenção, mas isso de alguma maneira não resolveu o problema. E mais coisas e mais ações precisam ser feitas para que a gente consiga superar essa fase. Quer dizer, para além dessa correção na tabela, digamos assim, desses poucos medicamentos, uma medida... Existem outros gargalos. Sim. Outros gargalos que precisam ser cortados. Medidas mais duras precisam ser tomadas. O senhor citou uma que me parece óbvia, devia ser uma das primeiras, que é essa de buscar outros fornecedores, né? Perfeito. Essa deveria ser a principal, né? Porque a gente não consegue trazer esse produto sem autorização da Anvisa, né? Então, naquela ocasião lá dos analgésicos, por que os prestadores foram fazer compras internacionais? Porque houve uma liberação da Anvisa para que a gente pudesse fazer isso. E aí nós buscamos no mercado internacional compras diretas e conseguimos atender a demanda brasileira. Mas sem autorização da Anvisa, isso não é permitido.
Tem. E está previsto algum contato, alguma reunião, algum fato novo aí que pode sinalizar alguma movimentação mais concreta ou não? Agostinho, tem 2 semanas que nós oficiamos os órgãos, o Ministério da Saúde e a Anvisa, no sentido de tentar entender junto com eles esse movimento, mas até agora não tivemos resposta. Uma lástima, hein? Aliás, a Anvisa, que está para dar uma resposta também em relação à vacinação para crianças menores de 5 anos. Que o mundo já vacina e não dá para entender, lógico. A gente também a gente é leigo, né? Não quer se meter em assunto técnico. Mas está estranho também. A Anvisa desapareceu. Não dá mais sinal de vida, não responde a nada. Enfim, vamos cobrar da Anvisa também em relação a esse problema da falta de medicamentos. Eu imagino, né, Chobrino, que a coisa é urgente mesmo, até porque, fico imaginando, assim que se decide que vai buscar um novo fornecedor, que não esses que não estão dando conta, ainda vai um tempo, mesmo que se bata o martelo agora, até que seja feita a compra, até que esse medicamento chegue, ainda teremos um tempo que pode ser precioso, né? Sim, precioso. E aí, exatamente, o nosso alerta fica para os nossos próximos 15 dias. O que vai acontecer nesse país se nada for feito nos próximos 15 dias? Porque os nossos associados reportam que a indústria só promete entregas para 30 dias. Então, e os estoques de muitos dos nossos prestadores não aguentaria esse prazo de 30 dias. Quer dizer, se não acontecer nada nesse prazo de 15 dias, um pouco menos, um pouco mais, alguns estoques vão zerar, simples assim. Vão zerar, simples assim. É terrível, isso é assustador, Vamos cobrar do Ministério da Saúde, se bem que o Ministério da Saúde, vou falar também, viu? Pelo amor de Deus, mas vamos tentar com a Anvisa, né? Porque a Anvisa, em alguns momentos desse apagão da saúde, da pandemia aqui, do governo federal, a Anvisa ainda foi um órgão que fez a sua parte. Vamos tentar cobrar da Anvisa, do Ministério da Saúde também. Certamente eles têm técnicos e capacidade de entender esse movimento, de tirar esses gargalos e conseguir dar segurança para a gente. É fundamental que pelo menos, pode ser até que eles estejam tomando algumas atitudes, mas que nós ainda não sabemos quais são. É por isso que é importante que haja manifestação para que a gente possa estar pelo menos mais tranquilo ou seguro do que vem sendo feito. E é uma obrigação, né? Dar publicidade a esse tipo de medida, se é que está sendo tomada, é uma obrigação do governo federal, da Anvisa. Obrigação, não é favor nenhum. Você imagina as pessoas que estão dependendo de uma hemodiálise, que estão dependendo de soro para algum tratamento, que estão dependendo de medicamento, enfim, contraste, por exemplo, né? Você imagina como é que as pessoas estão aguardando, ansiosas por essa definição aí da Anvisa e do Ministério da Saúde. Chobrino Monteiro, presidente da Confederação Nacional de Saúde, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes, estamos aqui à disposição, vamos continuar cobrando até que alguma coisa seja feita, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado, Agostinho. Muito obrigado. Presidente da Confederação Nacional de Saúde falando desse apagão. Tá faltando medicamento de toda a ordem. Dipirona, contraste, soro, antibióticos. Tá faltando quase tudo. E o que ele falou no final agora é dramático. 15 dias, 20 dias no máximo, se não acontecer nada. 30 dias. Estourando 30 dias, se não acontecer nada. Se o governo federal não encontrar novos fornecedores, enfim, estamos nem falando em dinamizar nossa fabricação interna, né? Nosso parque de produção interno aqui no Brasil, para que a gente seja autossuficiente. Porque aí vai longe, né? Para a gente conseguir alavancar essa indústria que ficou parada no tempo, porque acharam que o preço da Ásia é mais legal, né? Então deixa o chinesinho lá, né? Fabricar e a gente traz para cá, é mais barato, eles exploram lá a mão de obra deles lá, né, semi-escrava, e tá tudo certo, e a gente compra isso por um preço legal. Ok, legal, só que aí quando dá errado lá a gente se ferra aqui, a gente não tem medicamento para o básico, para o essencial do dia a dia de um hospital, de uma clínica e de um laboratório. Crítico, hein? Grave demais, hein?
grave demais. A gente mal saiu da pandemia, não saiu mesmo ainda, não saiu da pandemia. Aliás, os casos estão pipocando aqui e acolá. Né? Todo mundo conhece uma pessoa que está ausente do serviço, que se internou e tal. O nosso Datenão está internado, mas está bem. Já já ele volta. Mas todo mundo conhece, está pipocando para todo lado aí. Né? A gente nem saiu da fase mais crítica da pandemia e já temos pela proa uma outra crise que aí não é um vírus. Aí a culpa não é do vírus, aí a culpa é do homem. Do nosso homem aqui. Daquele homem lá que não decide nada. Né? Não decide. O Ministério da Saúde é um deserto de homens e ideias. É uma tragédia isso. Né? Até quando a gente vai aguentar isso? Até quando? Porque aí não é briga, né? Não tem discussão política, nada disso, nada disso. É só ter medicamento. Dá para comprar medicamento? Será que dá para comprar dipirona? Soro fisiológico? Dá para conseguir soro fisiológico? Ou a gente vai chegar à conclusão que a gente não tem como fornecer soro fisiológico para hospitais e postos de saúde? Chegamos a esse ponto. É esse o Brasil? É isso aqui é o Brasil? Chegamos nesse ponto mesmo? Então, a coisa de fato é mais feia do que a gente imagina.